Vamos lá, olha só. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. Então vamos lá, vamos discorrer sobre. A gente já vai entrar em cada um desses conceitos, tá? Mas o que eu quero que você preste atenção? Quando ele fala que constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, a sua colocação competitiva, ou seja, eu vou colocá-la em igualdade de condições. E o fato de eu fornecer para ela um recurso de tecnologia assistiva, uma adaptação razoável, não vai ferir essa competitividade. Pelo contrário, vai permitir que ela fique inserida cada vez mais naquele mercado de trabalho e de forma competitiva. Perfeito? A colocação competitiva da pessoa com deficiência, ela pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. Então, vamos lá. Tem que ficar atento agora, tá bom? Que eu vou te dar muito detalhe aqui. Prioridade no atendimento da pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. Então, embora ela seja deficiente tão quanto a outra, eu vou dar uma prioridade no atendimento da pessoa que tem uma dificuldade maior de inserção no trabalho. Isso é óbvio. Ainda que seja deficiente, que é lógico, né, gente? Eu tenho uma pequena deficiência para mexer a minha mão esquerda. E a outra pessoa, ela tem uma outra deficiência que ela não consegue se locomover sozinha. Você está percebendo que ela vai ter uma maior dificuldade para se inserir no mercado? 2. Provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. Ou seja, ela pode ter um apoio, ela vai ter que ter suportes individualizados, até porque a pessoa com deficiência, seja lá qual for, a gente não está distinguindo qual é a deficiência. Independentemente da deficiência que ela tenha, ela vai ter um suporte individualizado, ela vai ter a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, sejam eles quais forem. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada, ou seja, aquilo que a gente já falou aqui, já martelou diversas vezes, tá? A pessoa, ela vai ser respeitado esse perfil vocacional. Porque não adianta de nada eu olhar para a pessoa e achar que ela vai ser uma excelente advogada, só que não é a vocação dela. Ela quer trabalhar com outra coisa totalmente diferente. E isso deve ser respeitado. A oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores com vistas à definição de estratégias e de inclusão de superação de barreiras, inclusive atitudinais. Por quê? Olha que importante esse inciso 4. É uma oferta de aconselhamento e apoio não aos empregados, não aos deficientes, mas sim aos empregadores. Perfeito? Aquele que está oferecendo o serviço. Por quê? Para que através desse aconselhamento, dessa orientação, desse apoio, eles venham fazer com que, dentro da sua empresa, eles consigam incluir ao máximo a pessoa com deficiência. Eles consigam suprimir ao máximo o número de barreiras ali dentro. E uma das principais barreiras, não é ressalto, piso alto, não. Uma das principais barreiras a serem vencidas são as barreiras atitudinais. É a atitude das pessoas para com aqueles deficientes. Perfeito? Ou seja, para que eles orientem seus empregados, olha, trabalha aqui conosco, pessoa com deficiência, vocês devem respeitá-la, vocês devem tratá-la de forma igualitária, entendeu? Tudo isso. A realização de avaliações periódicas, a articulação intersetorial das políticas públicas, tá? Entre os setores envolvidos, possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. Artigo 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nessa lei e em outras normas de acessibilidade vigente. Ou seja, toda vez que ela é contratada uma banca, né, de concurso público para poder, ou então um processo seletivo simplificado, enfim, ela deve observar
as disposições dessa lei. Ou seja, ela vai ter que reservar, por exemplo, aquela pessoa pediu um apoio especial, uma pessoa para ler a prova para ela. Tem que ser disponibilizado. Aquela pessoa pediu para ser colocada em um local de prova que seja de fácil acesso, com rampas, ou então que tenha elevadores, isso daí vai ter que ser observado, beleza? Seja um processo seletivo público ou um processo seletivo privado, deve obediência. Então, é só você lembrar, todas aquelas questões, quando você lê o edital todinho, que deve ser um hábito sadio seu, todas as condições que a administração deve atender e observar no que diz respeito a um deficiente, o privado também tem que obedecer. Perfeito? Vamos lá. Direito à assistência social. Olha só, os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo garantir a segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação do desenvolvimento, da autonomia e da convivência familiar e comunitária para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social. Então, olha só, tudo vai ser levado, esses serviços, os programas, os projetos sociais, né? Ele vai levar em consideração toda aquela sociedade, aquela comunidade, onde está inserida aquela pessoa com deficiência. Porque ele vai contextualizar tudo aquilo que lhe oferece família, sociedade, os meios, mecanismos, deslocamento, o que ela oferece. É uma comunidade perto da praia que vive de turismo, é uma comunidade do interior que vive do plantio, do cultivo de algum insumo, enfim. Tudo isso vai ser levado em consideração. Tudo. A assistência social à pessoa com deficiência nos termos do caput desse artigo deve envolver o conjunto articulado de serviços do âmbito de proteção social básica e da proteção social especial ofertados pelo SUAS para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. Ou seja, ela vai ter que analisar e vai ter que levar em consideração tudo isso, por quê? Para evitar essa fragilização de vínculos, essa ameaça à violação a direitos, tem que ter essa proteção, galera, estendida, essa proteção dispensada às pessoas nessa situação de vulnerabilidade, né? Ou seja, a pessoa com deficiência. Justamente por quê? Para permitir que ela tenha uma maior inserção social e evitar que aconteça tais fatos. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais. É assegurada à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei 8742, que é o LOAS, né? Que ele vai receber isso daí. Então, olha os critérios para receber. Tudo bem que ele fala que é nos termos de uma determinada lei, e a gente tem que estudar essa determinada lei só se ela vier caindo no nosso edital. Aqui nós estamos presos dentro da 13.146. O que eu quero que você entenda? Só esse artigo 40 aqui, ele diz, ó, é assegurado e ele tem que ter alguns requisitos, ó. Não possua meio para prover sua subsistência, perfeito, e nem de tê-la, e nem que tenha uma família que venha poder prover essa subsistência. Não tendo uma família, não tem o meio de tê-la, ela faz jus ao benefício contido na Lei 8742. Perfeito? Foi? Vamos lá. Direito à previdência social. A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social, que é o RGPS, tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar 142 de 2013. Também não é nosso objeto de estudo, a gente só sabe que ele tem esse direito à aposentadoria geral pelo RGPS. Direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Isso daqui é importante também, tá, gente? Porque ele vai te dar algumas medidas, algumas numéricas que a gente tem que ficar atento, porque é cobrado em prova. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso. Ou seja, ela tem igualdade de condições com qualquer um e é garantido o acesso. Vamos lá.
Se ele te deu um rol, você tem que lembrar desse rol. Você já pega suas canetinhas de marca-texto para acompanhar comigo. Há bens culturais em formato acessível. Geraldo, me dá um exemplo de bem cultural em formato acessível? Sim. Você tem, por exemplo, no museu lá de Petrópolis, você tem uma sala que foi preservada, né, de como era na época imperial. Logo do ladinho, você tem o quê? Um painel em braille para a pessoa simplesmente passar a mão ali, ó, e ler, entender, interpretar aquilo que está acontecendo. Perfeito? Há programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível. Ou seja, já viu aquele tecla SAP, que aí você clica no tecla SAP e aparece a tradução de tudo que está acontecendo ali? Isso é um formato acessível. Há monumentos e locais de importância cultural e há espaços que ofereçam serviços e eventos culturais e esportivos. Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Ou seja, não, nós não vamos colocar nesse formato porque você vai estar violando essa propriedade. Enfim, não pode fazer essa alegação. O poder público ele deve adotar soluções destinadas à eliminação ou à redução e a superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade ambientais e de proteção ao patrimônio histórico, artístico e nacional. Se você notar, eu vou até dar esse exemplo, né? Se você for, vamos lá, Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no centro do Rio de Janeiro. Você vê que é um prédio histórico e tal, você vê que tem mais de 100 anos. Mas se você entrar, você percebe que lá dentro eles colocaram um elevador elétrico. Aquele que coloca uma cadeira de roda, o cadeirante ali dentro, ele sobe e vai para os andares superiores. Ou seja, você está percebendo que a administração ela eliminou, ela superou a barreira que tinha ali? Aquele obstáculo que era uma escada, que nem rampa tinha. E ali é um prédio histórico. Você viu que ela se preocupou em fazer aquilo ali? Justamente para que aquela pessoa tenha acesso à cultura, ela tenha acesso a todo aquele patrimônio cultural que é ofertado ali dentro. Uma pessoa com problemas no seu deslocamento, na sua locomoção? Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Perfeito? Eu dou esse exemplo porque ele é mais nítido da gente ver, entendeu? Nem sempre você vai lembrar de ver o painelzinho que está em braille ali do lado. Ou você vê e você não lembra. Mas se você entra e você vê aquela gaiolinha, um elevador que sobe ali só para uma pessoa com deficiência, aí você já lembra, poxa, ali está tendo uma supressão de barreira. Ali o Estado superou, ele acabou com aquela barreira, entendeu? Vamos lá. 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo e devendo. Ou seja, não é de forma, vamos dizer assim, vamos botar ele aqui para se apresentar, não. Visando o seu protagonismo, ou seja, eu criei um evento para aquela pessoa que tem deficiência. Vou dar um exemplo. A Paralimpíada, ela não é coadjuvante. Não, a Paralimpíada, ela tem como protagonista a pessoa com deficiência. Aqui, ó, incentivar a provisão de instrução e treinamento e de recursos adequados em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, assegurar acessibilidade nos locais de eventos, nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização, nas atividades de que trata esse artigo, assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Você lembra lá atrás que quando a gente falou da educação, que dentro da escola, toda aquela atividade esportiva escolar, ela também tem que ser assegurada à pessoa que tem deficiência. Perfeito? Artigo 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculo e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação observado disposto em regulamento. Olha só, isso é muito importante, tá?
se você foi em alguns Jogos Olímpicos, enfim, se você já foi em algum estádio, em algum teatro, vou dar o exemplo que eu vi de perto, né? Aqui você tinha aqui a quadra, né, de jogos, e aqui você tinha os assentos aqui, né? Em volta, né? Nos patamares aqui. Primeiro andar, segundo andar e terceiro andar aqui. Percebe-se que aqui você tem as saídas de emergência. Aqui no Rio de Janeiro, até pouco tempo, eu gosto de praticar esportes, eu sou praticante de jiu-jitsu, eu fui disputar um campeonato numa dessas arenas olímpicas. E, assim, você percebe que aqui próximo às áreas de circulação, ele tem lá o desenho reservado para uma pessoa com deficiência e ele deixa lá uma cadeirinha, duas, para o acompanhante. Que ele tem que salvaguardar ao menos o quê? Um local para o acompanhante. Aí tem lá o espaço e um acompanhante. Aí tem o espaço pintado no chão e uma cadeirinha para um acompanhante. Tem o espaço pintado no chão e uma cadeirinha para um acompanhante. Ou seja, se isso daqui for um teatro, for um cinema, um ginásio esportivo, um show, tem que ser assegurado. Tem que ser. Por quê? Para que aquela pessoa tenha total acessibilidade. Próximo às rotas de fuga, próximo a banheiros, aos sanitários. Para que você evite a propagação de qualquer obstáculo, qualquer barreira para essa pessoa. Perfeito? E isso eu sei que foi observado porque eu tive de perto. Entendeu? Estou dando esse exemplo. Você vai num ginásio de futebol, você vai ver um jogo de vôlei, um jogo de basquete, você vai ver uma partida de futebol de salão, você vai ver uma apresentação musical, tem que ser reservado. Aí até tem o desenho, né, o símbolo universal, né, que é aquele desenhozinho do bonequinho assim, cadeirante. Perfeito? Com o bracinho aqui, pam, pam. Ou seja, deve ser observado. Estamos juntos? Entendeu qual foi a contextualização do artigo? Deixa o tio apagar aqui. Vamos lá. Adiante. Os espaços e assentos a que se refere esse artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximo aos corredores devidamente sinalizados, evitando-se as áreas segregadas, separadas, de público e obstrução das saídas em conformidade com suas normas de acessibilidade. Ou seja, não coloco obstruindo saídas de incêndio, saídas de emergência. Eu vou colocar em locais de boa visibilidade, perfeito, é o que ele está dizendo aqui, tá? E ele tem que ser distribuído como um todo, em todos os níveis. Perfeito? Como eu falei lá para vocês no desenho que eu botei aqui agora. Tá? Vamos lá. No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem excepcionalmente ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento. Outro exemplo que eu quero dar também, né, que eu até percebi que foi muito bem atendido, nessas arenas olímpicas que foram feitas no Rio de Janeiro, além dos espaços para cadeirante, as cadeiras que você descia no corredor, né, tinha as escadas. As primeiras cadeiras, ela era uma cadeira um pouco mais larga para os obesos. Por quê? Para que os obesos pudessem sentar ali de uma forma confortável, porque você tem aquelas cadeirinhas de plástico que ela imagina qual é o tamanho do seu corpo. Eu tenho um problema com isso, que eu sou grande pra caramba, mas tinha aquelas cadeiras reservadas. Muito bacana essa observação. Por isso que se você me acompanha aí no Instagram, toda vez que eu vejo alguma coisa interessante para contextualizar a matéria, eu filmo e coloco lá na timeline para você ir acompanhando direitinho, para poder deixar isso sempre vivo aí no seu dia a dia, tá? Vamos lá. Cadê? Os espaços e assentos a que se refere esse artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, resguardando o direito de se acomodar próximo ao grupo familiar a que pertence. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos lá. No mínimo, tá? Então, vamos lá. No mínimo. Coisas que caem em prova. No mínimo, um. Ou seja, tem uma vaga reservada? No mínimo um do lado. Aí tudo bem. Também estava naquele desenho que eu fiz. Estamos juntos? Outra coisa que você tem que ficar atento é para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Tá bom? Deficiência ou com mobilidade reduzida.
Tá? O que pode cair na tua prova? Ele extrair daqui mobilidade reduzida e falar que é somente para pessoas com deficiência. Aí vai estar errado. Não pode. É para quem tem deficiência ou mobilidade reduzida. Estamos juntos? Vamos lá. E outra coisa, vai ser obrigado o cara a sentar ali? Não. Eu reservei esse lugar para ele. Mas espera aí, ele está com um grupo familiar dele, cara. Ele está com 10 amigos, ele está com 15 parentes ali. Aí ele vai ficar segregado naquele canto, porque naquele canto foi reservado? Resguardando o direito de se acomodar próximo ao grupo familiar e comunitário. Ou seja, ele tem até aquela cadeira reservada ali, aquele espaço reservado. Mas ele prefere sentar naquele outro lado lá, que é até mais desconfortável, mas ele está perto dos amigos, ele está perto do grupo familiar, o grupo social dele, o grupo comunitário dele. Perfeito? Então, a utilização desse espaço é facultativa, tá? Utilização facultativa. Perfeito? É de utilização facultativa. Não demole com relação a isso daí, tá? Parágrafo 4º. Nos locais referidos no caput desse artigo, deve haver obrigatoriamente rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida em caso de emergência. Ou seja, no próprio desenho que eu fiz aqui com vocês, sempre localizado próximo às rotas de fuga. Perfeito? Simples. Não tenho o que dizer. Tá? Todos os espaços das edificações previstas no caput desse artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor. Ou seja, se eu tenho 3 andares, todos os andares devem atender a todas as disposições no que diz respeito à acessibilidade, à reserva de vagas. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Vamos apagar. As salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Então, todas as sessões, sublinho isso daqui, ó, todas as sessões. Não é só as sessões que ela julgar pertinente, não. Todas as sessões têm que ter recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência, tá? O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas. Ou seja, essa pessoa com deficiência, ela vai me dar tanto trabalho, ela vai me gerar tanto custo para poder ofertar essa vaga a ela, que eu vou cobrar um valor diferenciado. Posso fazer isso? Não! É óbvio que não. Então, não pode, é vedada a cobrança de valores diferenciados. O que você vai fazer? Asterisco e bota atenção. Cai. Isso cai na prova. Entendeu? Justamente naquela. Assinale as assertivas abaixo. E depois vai te dizer quantas estão corretas e quantas não estão. Esse é o tipo de assertiva bonitinho, que ele vai lá e diz que pode. Ele retira o não. E aí você vai acabar errando na hora da prova, porque está cansado, enfim. Série de fatores. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observados os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme a legislação em vigor. Então, vamos embora. Hotel, pousada e similar. Entendeu? Hotel, pousada e similar. Se eu vou construí-lo após a vigência dessa lei, ele deve atender ao desenho universal. Ou seja, tem mais de um andar, tem que ter elevador ou tem que ter rampa. Não posso ter nenhum tipo de barreira arquitetônica. Não posso ter nenhum tipo de barreira, enfim, ele tem que obedecer ao desenho universal. Tem um balcão de atendimento, esse balcão tem que estar baixo. Se tem restaurante dentro desse hotel, eu tenho que conseguir chegar lá e a cadeira ficar numa posição confortável perto da mesa. Se tem banheiro, eu tenho que ter banheiro para o deficiente. Eu tenho uma série de coisas que ele deve obedecer. Pensa, desenho universal, não tem barreira para nada. Qualquer deficiente, com qualquer tipo de deficiência, ele vai poder usar, gozar e fruir daquele espaço, como qualquer outra pessoa, em igualdade de condições. Então grava comigo, ó, os hotéis, as pousadas e similares. Qualquer coisa que seja similar com pousada ou com hotel, deve a obediência a esse dispositivo no artigo 45. Ou seja, tem que ser pautado sobre os princípios do desenho universal. Perfeito? E não é só isso. Além de adotar
todos os meios de acessibilidade conforme a legislação em vigor. Por que ele fala isso? Porque para você conseguir uma licença para poder funcionar um determinado estabelecimento, ela vai exigir que você cumpra todas as disposições de várias outras, enfim, além de outras disposições, as relacionadas aos deficientes. Perfeito? Olha aqui, ó, os estabelecimentos já existentes, ou seja, é lógico, né? Os hotéis só começaram a ser construídos em 2016, que é quando acabou a vacatio legis. Não, gente, já tinha hotel construído, já tinha pousada construída. E aí, o que eu faço com essas que já estão construídas? Ou seja, as pousadas, hotéis e similares, que já existem, ou seja, os estabelecimentos já existentes, eles deverão disponibilizar pelo menos 10% dos seus dormitórios acessíveis, garantindo no mínimo uma unidade acessível. Ou seja, vamos lá. Se eu vou construir uma pousada, um hotel, um similar, eu devo obedecer o desenho universal e utilizar o máximo possível de todo instrumento para promover a acessibilidade de acordo com a legislação vigente. Show de bola. Agora, entrou em vigor a lei e o meu estabelecimento ele já existe. O que tem que acontecer? Eu tenho que reservar ao mínimo, no mínimo, 10% dos dormitórios acessíveis. 10% dos dormitórios acessíveis, garantindo no mínimo uma unidade acessível. Por quê? Porque se for uma pousadinha pequena e só tiver 7 quartos, 1 quarto tem que ser acessível. Perfeito? Se tiver só 9 quartos, 1 quarto pelo menos vai ter que ser acessível. Por quê? Porque se eu for preencher 10%, não dá nenhum. É só questão de lógica e raciocínio. Entendeu, galera? Então vamos lá. Vai construir desenho universal, livre de barreiras, de acordo com a legislação vigente. Já existe? Garanto no mínimo 10% das unidades acessíveis e sendo pelo menos uma unidade acessível. Garanto pelo menos uma. Quando, lógico, né? O número de 10% foi inferior a 1. Estamos juntos, gente? Sim ou não? Os dormitórios mencionados no parágrafo 1º desse artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis. Perfeito, galera? Estamos juntos? Então, a gente encerra aqui mais uma vez esse bloco com vocês, falando da legislação. Você percebe que agora a legislação está começando a soltar números para vocês. Ela falou 3% da o quê? De toda aquela unidade habitacional que seja feita com dinheiro do governo ou subsidiado, eu tenho que reservar para os deficientes. Você percebeu aqui agora que eu tenho pelo menos 10% dos dormitórios. Quando já existente o estabelecimento, depois que foi publicada essa lei, ele tem que atender os requisitos de acessibilidade, resguardando no mínimo 1, e aí você vai colocando o quê? Naquela tua folhinha a parte de numeração. Perfeito? Mais uma vez eu agradeço a sua presença aí até o final. Desculpa o titio estar gritando, tá explosivo, mas é porque eu me empolgo. Eu quero que você lembre disso na hora da prova. Sabe por quê? Porque eu sei que tu está caindo dentro de constitucional, está caindo dentro de português, está caindo dentro de administrativo, está caindo dentro das matérias específicas do seu concurso. E aí pinta uma legislação dessa, e aí por falta de atenção você erra 1, 2 questões. E na boa, com todo respeito, eu já fiquei em concurso público por 3 questões, eu já fiquei reprovado por 2 questões, eu já fiquei reprovado por 1 questão e já fiquei reprovado em concurso público por 0,7. Dói, você chora, você pensa em desistir, mas isso não vai acontecer com você. Porque se você se mantiver firme aí, se você manutenir os seus estudos até o fim, eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer qualquer barreira que essa legislação traga para você. E aí sim, a sua aprovação vai chegar e você vai gabaritar a sua prova. Perfeito? Obrigado aí pela sua presença até o final. E a gente se vê na próxima aula. Beijo no seu coração. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem aí, manda e-mail, manda mensagem no Facebook, manda no Instagram, @Prof. Geraldo Neto. Eu estou aí para ajudar vocês. Até a próxima aula, meus amigos, meus queridos. Beijo no coração. Tchau, tchau.